Olá, pessoal, boa noite. Então, continuando, hoje a gente vai tentar comentar, é um Upsolve, mas é um Upsolve mais, menos prático do que eu esperava, porque o pessoal ainda não liberou para a gente submeter a prova, tá? Mas vai ser um Upsolve da fase 0 da Maratona de Programação que aconteceu no último final de semana. Então, eu não estou com o ranking aqui ao vivo, o ranking final da F. Eu nem vi a F. Fabricação de proteínas. Não, assim, eu posso comentar por cima, mas ela é difícil, tá? Ela é difícil o suficiente para a gente não resolver aqui na aula hoje, tá? Eu sei o assunto dela, mas eu posso comentar aqui primeiro. O assunto dela é sufixo array. É um assunto de string e é um sufixo array difícil, tá? Não é o mais fácil, mas se alguém tiver curiosidade aí e quiser pesquisar sobre, esse é o assunto dela. Ou pelo menos o principal assunto, né? Mas eu sei que tem que fazer busca binária na resposta, tem que fazer umas paradinhas do tipo, tá? Mas se alguém quiser ler mais sobre, é essa, tá? Eu tô falando besteira, Samuel, ou não era sufixo array? Aparentemente era. Eu acho que era sufixo array com busca binária e umas paradas do tipo. Mas vocês veem o código aqui, você vê que é estranho o suficiente para a gente não resolver na aula hoje, tá? Mas se der tempo a gente comenta ela. Mas as questões eram. Essa é essa que eu tenho do Miro, ou do Mirror, que rolou. Eu não tenho a competição do contexto oficial, né? Então, enquanto estava rolando o contexto oficial, estava tendo um outro para quem quisesse fazer, né? E essas eram as questões do outro. Mas, de via geral, Samuel mandou aqui no grupo mais ou menos as em ordem, tá? Que eram. Tá em ordem, Samuel, ou não? Seja em ordem das mais feitas para. Tá na ordem que eu acho. Tipo, eu acho que essa é a ordem do mais fácil ao mais difícil. Tudo bem. Não necessariamente pode ir, mas é. Ok. Beleza. Então vamos lá. A gente vai comentar primeiro da A. E a A eu acho que era mais fácil. Ok. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela? Pode. Todo mundo vendo minha tela, né? Lauri, Contest. Que Contest é esse? Vou criar uma pastinha aqui só para me salvar as questões. E essa daqui era a questão A. A primeira é A. Essa questão A, Alice no País do Jogo da Velha. Eu gosto do Jogo da Velha, é interessante. Pasta. Beleza, eu não consegui configurar. Eu tô no Mac, porque meu notebook pessoal deu problema e eu não consegui configurar bits. Então vou ter que incluir as bibliotecas na mão mesmo. Mas vamos na fé. Mas a letra A é o seguinte: basicamente, eles estão jogando um jogo que é o jogo da velha, só que é um jogo da velha modificado. O jogo da velha só tem uma linha e 3 colunas, tá? Então é mais ou menos esse estilo. E tem 2 jogadores jogando. É o mesmo critério, digamos assim, de jogo da velha, 2 jogadores. Um jogador é o X e outro jogador é o bolinha, tá? É uma bola. Alice é o X. Alice, ela começa a jogar primeiro, tá? Ela é a primeira a jogar. E logo em seguida o Bob joga e depois ela joga de volta, tá? E aí, eles jogam meio que de forma aleatória, que ele diz, a Alice escolhe uma casa, depois o Bob escolhe outra, e depois a Alice escolhe outra, né? Eles jogam alternados. E aí ele basicamente pergunta quem ganha,
se deu empate ou se é inconsistente, tá? Ele vai te dar um exemplo de resposta, tá? Um exemplo de jogo, e ele vai te perguntar se é inconsistente, ou seja, é um exemplo inválido, se é um exemplo que deu empate, ou se é um exemplo que alguém ganhou, e se quem ganhou, que pessoa foi essa, tá? Então, a primeira coisa que você nota sempre vai ter 3 caracteres, tá? Ele garante sempre tem 3 caracteres. E se a Alice começa com X e depois é Bob e depois Alice, então, obrigatoriamente, a gente tem que ter 2X, né? Uma bolinha. Vocês concordam comigo? Porque, independente de onde jogar, a Alice vai marcar primeiro, depois o Bob marca, depois a Alice marca. A ordem não importa, mas tem que ter 2X e uma bolinha. O que significa aqui? Se tiver 2 bolinhas, é inválido, tá? A gente tem que imprimir que é inválido. E se tiver 3x também é inválido, se tiver 3 bolinhas também é inválido, tá? Porque a Alice joga, Bob joga, depois a Alice joga. Então, o primeiro cheque que a gente tem que saber é se é inválido ou não. A única coisa que diz se é inválido ou não é a quantidade de x. Então, se tiver 2x, exatamente 2x, é um jogo válido. Segunda observação que você faz é que o Bob nunca ganha. Por que o Bob nunca ganha? Ah, detalhe, eu não falei quando é que uma pessoa ganha. Uma pessoa ganha quando ela marca duas peças, uma do lado da outra, tá? Então, ou 2 bolinhas juntas, ou 2x juntos. Por que o Bob nunca ganha? Porque só tem uma bolinha. E se só tem uma bolinha, não tem como ele marcar uma bolinha do lado da outra, né? Se ele só joga uma vez, não tem como ele ganhar. Então, a segunda observação que a gente faz é que o Bob nunca ganha, tá? Então, é meio pegadinha aí. Não tem como o Bob ganhar nunca, tá? Ele até diz para printar o nome do jogador, mas Bob não pode ganhar. Ou então, ou Alice ganha ou dá empate, tá? Se for um jogo válido. E como é que eu sei se a Alice ganhou ou não? Os jogos válidos só tem essa possibilidade, né? É XX bolinha, X bolinha X ou bolinha XX, né? Qualquer outro jogo é inválido, tá? Então só existem esses 3 jogos válidos aqui. Que é as únicas permutações que tem 2x e uma bolinha, tá? Então percebam que no primeiro Alice ganha e no último Alice ganha. E só no segundo exemplo que dá empate, né? Então, se você observar bem, se tiver 2x, Alice ganha quando tem um x no meio, e Alice e o jogo dá empate quando tem uma bolinha no meio, tá? Então é só você fazer esses cheques aí. Era bem simples, tá? Era só você fazer essa percepção aí para verificar se quem ganha ou não, tá? E a nível de código, é isso daqui, ó. A gente tem que incluir string ou não? Então, basicamente, você vai ter uma string S, que vai ser a entrada. Você lê ela. Sei lá, quantidade de x você conta, e aí qualquer coisa maior do que 0 ou maior que 2 você faz um for, né? Conta a quantidade de x que tem. E aí, você checa. Se por acaso for igual a 2, é porque é um jogo válido, se não, é um jogo inválido. Se for um jogo inválido, a gente já imprime esse interrogação aqui, que é inconsistente. Ok? Então, a gente já imprime aqui, porque é um jogo inválido. E se não, o que a gente checa? Se por acaso o S de 1, que é a bolinha do meio, tá? Se a posição do meio for igual a X, a Alice ganha. E se for uma bolinha, dá empate. Esse dá empate é um asterisco. Tudo bem? Basicamente, isso daqui que você tem que checar. E aí, se vocês quiserem checar isso daqui. Qual é, cara? E aí a entrada. Com essa entrada aqui deu asterisco. Era para dar asterisco mesmo, que deu empate.
Essa daqui deu Alice, porque a Alice ganhou, e essa daqui vai dar inconsistente, basicamente. E é isso, assim, eu até enviaria, tá? Esse é o código. Por que eu não vou enviar aqui? Porque até a última vez que eu chequei, o Uri não estava deixando enviar. Ele disse que eu tenho que participar, mas eu não consigo mais participar porque eu não entrei, e é isso aí, não dá para enviar mais. Mas essa era a questão A. Alguém tem alguma pergunta específica para essa questão? Ou todo mundo entendeu? Se não tem dúvida, eu vou para a próxima, tá? Então, essa era a questão A. Fica aí para fazerem upsolving, quem quiser. A próxima questão aqui na lista de Samuel diz que a próxima era a questão D. Ops. Questão D, divisibilidade por 7. Basicamente, ele explica um algoritmo aqui, tá? De quando que um número ele é divisível por 7 ou não. Então, ele diz, a gente pode checar se o número é divisível por 7 fazendo isso daqui. Ele basicamente pega um número qualquer, aí ele pega todos os dígitos, extrai o último dígito, digamos assim, extrai a unidade o valor da unidade, então pega o último dígito e separa. Então, se você tem, por exemplo, o dígito 1, 2, 3, 4, 5, o algoritmo dele fala o seguinte, olha, separa 1, 2, 3, 4 para um lado e o 5 para o outro, e faz o seguinte passo. Multiplica o primeiro lado por 3, tá? Então, seria 1, 2, 3, 4 vezes 3. E soma isso daqui com a outra parte, tá? 5. Então, ele diz que o número ele é múltiplo de 7 se isso daqui for múltiplo de 7, tá? E aí, isso daqui vai gerar um novo número, tá? Vai gerar um novo número provavelmente menor do que o que a gente tinha. E aí vai sempre diminuindo, em algum momento vai ficar um número de 0 até 10, né? De 0 até 9. E aí, se o número final for 0 ou 7, é porque isso é um múltiplo de 7. E se não for, é porque não é múltiplo de 7. E aqui ele traz o exemplo, tá? Então, se ele começar com 33, ou 336, o que ele vai fazer ele vai separar o 33 de um lado e o 6 do outro, beleza? Ele vai multiplicar 33 vezes 3 mais 6, né? E aí, 33 vezes 6 dá 99, mais 6 dá 105. E aí, 105 é o segundo número, tá? Ele diz que o 33, 6 só é múltiplo de 7 se o 105 for múltiplo de 7 também, né? Que é o novo número que a gente obteve. E aí, o 105 que a gente faz bota o 10 para um lado, 5 para o outro, aí fica 3 vezes 10 mais 5, que fica igual a 35, que é esse número aqui, né? E é o 35 que a gente faz nada mais é do que 3 vezes 3 mais 5, que dá 14, né? Dá 9 mais 5, dá 14. E o 14 nada mais é do que 3 vezes 1 mais 4, que dá 7. Então, se você for ver, esses são os números aqui que ele obteve. E ele nem pede lá no final para a gente dizer se o número é múltiplo ou não. Ele só quer esse passo a passo, tá? Ele só quer esse passo a passo. Então, essa questão é relativamente simples. A gente só tem que ter cuidado com long long, tá? Então, se você usar int aqui, provavelmente você vai tomar um belo de um WA, tá? Provavelmente não vai ser TLE, ser WA. Porque o número é grande demais para não caber em um inteiro. Mas é só fazer esse passo a passo. É um algoritmo que ele descreve aqui, tá? Ele descreve exatamente esse algoritmo aqui e a gente só implementa. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou alguém realmente não entendeu o texto ou alguma coisa do tipo? Ou alguém não tinha percebido isso? Ou todo mundo que entendeu a questão conseguiu implementar? Não? Nenhuma dúvida? Se não tem dúvida, eu vou seguir, tá? Então, a implementação dessa questão ficaria mais ou menos assim, ó. Você tem um n, né? Não é int, isso é long long. Long long. Você lê esse n
E basicamente, enquanto n for maior do que 9, você vai fazer o seguinte, tá? Você tem um lado, o lado esquerdo, sei lá, vou chamar de A, porque eu estou sem criatividade. É basicamente n dividido por 10. Se você divide o número por 10, você vai jogar o primeiro dígito para o lixo, sabe? Então é como é que você meio que descarta o primeiro dígito. E aí, se você pega o B, se você pega o resto, você pega o último dígito, tá? Então, pega... Bate. Descarta o último dígito. Pega o último dígito, beleza? E aí, o N, que é o número que você está, basicamente vai ser exatamente ao algoritmo que ele diz, né? Que é 3 vezes A mais o B. 3 vezes a primeira parte mais o lado direito. E aí, é só você imprimir esse cara, né? E como é que você imprime esse cara? Você dá um Cout aqui antes, no N, e aqui você também dá um Cout no N. E aí, se você fizer isso daqui, e rodar com 336, ele imprime exatamente os 336, 105, 35, 14, 7. Exatamente o algoritmo que ele exemplifica, tá? A gente só tem que imprimir o número inicial antes, e sempre que a gente obtém um novo número, a gente imprime um novo número, tá? É basicamente esse o algoritmo. Ficou alguma dúvida nessa segunda questão, ou essas duas primeiras realmente foram bem tranquilas? Tranquilo? Ok, ok. Alguma dúvida nessas duas primeiras? Não, né? Tranquilo. Tá, a próxima questão aqui na lista é a questão B, tá? Questão B, questão B, questão B. Essa questão aqui era pura matemática também, né? A primeira era implementar algoritmos lá, e essa daqui também. Mas ele diz basicamente o seguinte nessa questão. Ele diz que você tem um banco de questões aí, sei lá, umas questões de alguma coisa de 3 tipos. O tipo A, o tipo B e o tipo C, tá? E aí, as questões têm pesos diferentes, tá? Então, a primeira questão, ela tem... ela diz que 3 questões do tipo A, que é grafos, tá? É igual a 2 questões do tipo B. Então, né? Deixa eu ver aqui como é que faz. Deixa eu pegar aqui. Ir para outra. Deixa eu criar um outro arquivo aqui. Beleza. O que ele diz aqui é o seguinte. Ele diz que 3A é igual a 2B. Então, 3 questões de grafos, que é o tipo A, é igual a 2 questões do tipo B, que é de programação dinâmica. E ele diz que 2 questões de geometria, que é do tipo C, é a mesma coisa que 5 de A. Então, ele diz que também 2C é igual a 5A. Então, ele dá essas duas afirmações, tudo bem? Além disso, ele diz o seguinte, ele diz que vai ter aqui 3 valores, tá? Ele diz a quantidade de questões que ele tem do tipo A, a quantidade que ele tem do tipo B e a quantidade que ele tem do tipo C. E ele quer transformar todas essas questões no mesmo tipo, tá? Eles querem transformar todas no tipo A, ou no tipo B, ou no tipo C. Ele vai dizer, eu queria converter isso tudo para o mesmo tipo. Ele diz que tipo é esse, beleza? Uma vez que ele fala isso, ele pergunta quantas questões ele vai ter no final.
E aqui é só fazer as relações de equivalência, tá? Então, a gente tem que 3A é igual a 2B, e a gente acha a relação de equivalência para cada um. E aqui a gente tem que 3A é igual a 2B. Então, se a gente jogar aqui, fizer essa modificação aqui, 5A é igual a 2C, né? Isso aqui, para ficar tudo bonitinho. Aí aqui a gente pode multiplicar esse primeiro aqui por 5, tá? Se você pega e multiplica esse lado aqui por 5, né? 5, a gente vai ter que 5 vezes 3 dá 15, então dá 15A é igual a 10B. Se a gente pega e multiplica esse aqui por 3, a gente tem que 15A é igual a 6C, tá? O que implica que 15A é igual aqui, que é a mesma coisa, você pode botar que é a mesma coisa que isso daqui, né? Então, 15A é igual a 10B, que é igual a 6C. Então, tipo, tá aí bonitinho, tá? Quanto que cada uma vale de uma para outra. E aí, se você tem uma quantidade lá em específica, é só você tem uma quantidade específica de um tipo e quer converter para o outro. Por exemplo, se você quer transformar em A, o que você faz? Você multiplica por 10 e divide por 15, é isso? Então, se você tem A... Tá, como que é essa brincadeirinha aqui? Deixa eu ver. Ai, continha chata da Dedel. 15A é igual a 10B. Então, você dividir tudo por 10. Esqueci de cabeça. Meu Deus, minha cabeça está funcionando. Como que é essa continha? Você tem que normalizar. Deixa eu pegar o exemplo que fica mais fácil. Você tem isso daqui, que é transformar em C. Então, você tem que pegar o B, que é transformar em C. Você tem 4B, que é transformar em 2C. Você multiplica por 6, então, B. Então, você tem que 10B é igual a 6C. Então, uma unidade de B, né, B é igual a 6C dividido por 10, né? Tá, então, se você quer transformar B em C, você tem essa continha. Se você quer transformar A em C, você tem que ir igual a 6C dividido por 15. Tá, lembrei. Então, se no final você quer transformar tudo em C, você tem que basicamente C, vai ser C mais isso daqui, mais isso daqui, tá? Ok ou não ok? É a quantidade de Cs que você tem, mais a quantidade de que você consegue convertendo um e o outro lá. E aí, eu acho que dá para botar em evidência aqui, né? Alguma parada aí deve dar para poder botar em evidência, mas é basicamente essa equação aqui se você quer transformar tudo em C. E se você quer transformar tudo em B, é igual a quantidade de Bs, provavelmente mais essa galerinha aí. E aí, como é que ficaria? Se você quer transformar C em B, você tem que 6C é igual a 10B. E aí você quer saber quanto é que um C vale, tá? Então, uma unidade de C equivale a... tá, essa continha tá errada, na verdade. Essa aqui eu coloquei em evidência o lado errado, né? Desculpa, eu coloquei em evidência o lado errado. Transformar tudo em A. Vou começar tudo em A. Então, é a quantidade de A que você já tem. E aí, você quer saber quanto que você vai ter de B, né? Então, você tem que
10B é igual a 15A. E aí você tem a Carlos, quantidade... Oi. eu posso só dar um spoiler para não deixar alongar muito a questão? Eu tô ligado como tu... Isso, tem aquela isso vai dar multiplicação. WA. Isso daqui dá WA? Se você Aham, fizesse... eu acho que todo mundo tentou fazer isso e muita gente não conseguiu. Todo mundo levou WA primeiro. Mas por que Isso que dá WA? eu diria que porque a questão está mal setada e mal explicada. Hum. Mas é umas paradas muito doidas que, tipo assim, digamos que tu não tem uma quantidade de A e de B suficientes. Tipo, tu converte tudo que tu tem de A para C, mas sobra uma coisa, né? Sobra Aham, uma parte que não dá para aham, converter. Ia perder. aham, E aí aham, tu converte tudo de B para C, mas também sobra essa parte que tem que converter. aham. Tu tem que de alguma forma juntar essas duas partes que sobraram para formar outro C. Entendi. Ele... Que merda, hein? Aham. Eu levei, acho que, tipo, 3 horas de contest para fazer essa questão. Eu fiz ela, deu WA, fiz de novo, deu WA, fiz de novo, deu WA. Passei para outro cara do meu time, deu WA. E ninguém conseguiu Continue até esse um aqui. minuto, tá? Pode Beleza. continuar. Ah, a solução que eu fiz, você quer dar uma olhada? Ou... Voltei. A solução que você fez? Aham. Ah, tá. Olha essa equivalência É, aqui. eu Tipo vi assim, lá teu código. Eu não sei exatamente como é que você chegou naquela geometria lá, naquela álgebra lá, mas aqui, ó. se quiser compartilhar, à vontade. Não, é chato. Por causa dessa questão dessas moedas sobrando, tipo, Você que pegou o você tem que MMC da juntar. resposta. Aham. Eu Tá. MC aí criei uma tipo, moeda comum só para eu conseguir converter tudo nisso. Aí o meu código basicamente converto tudo nessa moeda comum, esse R. E aí, dependendo do cara, eu só divido. Tipo, se eu quiser converter para A, eu divido R por 2. Eu divido R por 2. Aí, se eu quiser converter para B, eu divido por 3, etc. Que merda, hein? Aham. Desse jeito. É bem chatinho. Tipo, eu acho que muita gente não conseguiu passar essa questão por isso. E, tipo, o enunciado ele não deixa explicado, não tem sample. É, O problema. essa, Entendi. Tipo, dá pra você continuar fazendo a continha, né? O problema é que se você seguir desse jeito, eu acho que aqui tá mais em questão de enunciado, né? Não sei se todo mundo entendeu o problema, tá? O que dá problema, né? Mas a questão aqui é que se você sobrar uma parte que não dá para você converter, na ideia original que a gente estava fazendo, a gente estava descartando isso, tá? Então, se você queria converter, sei lá, um A em 2B, isso não dava, né? Sei lá, converter um B para um A, né? Se a resposta fosse, sei lá, um pouquinho de B para um A e uma unidade de C para um A, tá? Talvez as duas separadas não desse para converter, mas se você juntasse as duas, talvez desse, né? E aí, eu acho que ele não deixa isso explícito. Teve clarification nessa questão ou não? Eu não vi o contas. eu acho que os qualifications não ficaram muito claros, na verdade. Mas, Ora. Tá, entendi. Mas se você, enfim, eu vou continuar chutando aqui como era que daria o WA, tá? Mas se você fosse transformar tudo em A, ficaria A mais. E aí, se você quiser transformar aqui, quer eliminar o A do meio, né? Você pega e isola o A. Aí o que você faz? Você isola o B, né? Então, você isola o B e aí você pega e divide aqui por 10, né? Ou não, você quer isolar o A, na verdade, né? Saber quanta unidade de A tem. Então, você divide isso por 15, né? 10B dividido por 15. Então, C, beleza. Mais 10B dividido por 15. Mais, qual que é a parte do C? A parte do C é 6C dividido por 15, tá? Então, pode ser que essa divisão aqui não dê exata, né? Aqui tem um pouquinho e aqui tem outro pouquinho, né? Uma coisa que talvez você possa fazer é simplesmente usa isso aqui como double, isso aqui como double, e talvez dê a resposta, tá? Que você queira, né?
E aí você arredonda isso para baixo, né? Se você fizer com inteiro, talvez dê problema. Se você não fizer com inteiro, talvez dê certo, né? Mas isso é como é que você transforma tudo em A, tá? Se você quiser transformar tudo em B, é parecido, tá? É basicamente a quantidade de B que você já tem. Aí se você tem... Isso aqui é transformar C em B, né? Então, 6C dividido por 10B, né? E o outro é 15A dividido por 10B, né? Você coloca o 10 aí em tudo, né? E agora, se a gente fosse transformar tudo em C, o que Samuel fez, né? Ele provavelmente fez essa equação, deu WA, aí ele pegou e, sei lá, ele chegou aqui... Ops, isso aqui tá errado. Tá? Não, tá certo. E colocou em evidência, ele multiplicou tudo pelo MMC, calculou o MMC, né? MMC disso tudo. Criou uma moeda de inversão, tá, beleza. Tá, beleza. Talvez se você fizesse só isso daqui, DWA, né? Que foi o que... Alguém tentou isso daqui e deu WA? Acho que Samuel tentou, né? Você tentou isso e deu WA, né, Samuel? Ou não? Foi. Tá, talvez se você simplesmente usasse double aqui ao invés de inteiro, tá? Se botasse aqui 15 por 0. Não, porque o número vai até 10 a 15, eu acho. Sim, mas o que tem a ver com Perde double? precisão, perde não. Não, aí você soma com... Se isso daqui der WA, aí você soma com delta aqui, né? Delta é 0.00001. E aí provavelmente dá C, tá? Provavelmente isso daqui dá C, se você fizer isso, né? Então, se isso daqui não resolver, tem um jeito que Samuel fez, que foi, ele pegou essa equação aqui, tá? E se você colocar, isso tudo é igual a uma moeda lá, né? Que ele criou, sei lá, a resposta, né? 30 vezes a resposta, foi isso mesmo? Foi isso, né? 30R, né? E aí, o que ele fez no final das contas, né? Ele pegou, multiplicou o inicial, o que ele recebeu por 15, o que ele recebeu por 10 e o que ele recebeu por 6, e aí ele tem uma moeda aqui universal que foi a relação, né, essa relação aqui, só que 30 vezes a mais, né? Então, se ele quer transformar tudo em A, ele pega o R e divide ele por 2, né? Por 2. Então, o R, na verdade, ele é igual a 2 vezes A. 2 vezes A? 15 vezes A, né? Você dividir ele por 2, você dividir ele por... Tá, você dividir ele por 30, dividido por... Isso que dá 2, você dividir ele por 2, esse cara aqui, você dividir ele por 3, esse cara aqui, você dividir ele por 5, né? Então, se você quiser converter para A, você R sobre 2, para BR sobre 3 e converter para CR sobre 5, né? É o 30 dividido pelo quanto cada cara tá indo, né? E aqui provavelmente você não vai ter o problema de precisão, né? Eu queria muito implementar essa questão aqui com double, tá? Então vou implementar ela aqui só para ver se vai dar certo. A, B, C. E aí o que eu... Aí você tem um char... Se for igual a A, você faz uma coisinha. Se for igual a B, você faz outra coisinha. E se não for, você faz... Bota só else. Faz uma outra coisa, né? O que eu tinha dito inicialmente era que provavelmente isso daqui era suficiente, né? Você fazia essa continha aqui. Provavelmente isso aqui era o suficiente. Só que o round ele é o floor, né? Arredonda para baixo, né? Talvez essa daqui ela já seja o suficiente, tá?
para passar. Então é converter tudo para A, converter tudo para B. E converter tudo para C. Talvez isso aqui já seja o suficiente. Isso aqui já seja o suficiente, tá, Samuel? Porque a gente jamais vai saber se não dá para enviar, né? Que vai dar o valor 140 e alguma coisa. Ixi, o valor deu 3. Essa conta tá errada. Porra. Por que essa conta tá errada? 1A, beleza. Mais 10 vezes isso dividido por aquilo ou não? 10B, ué, 15B dividido por 10 e 15C dividido por 6. Que seja isso, eu tenha invertido as matemáticas da vida aí. Ah, eu inverti o negócio aqui, tá? Foi mal. Então, se eu invertir aí, com certeza eu inverti aqui. Então, aqui é 10 vezes dividido por 15. E aqui é 10 vezes dividido por 6. E aqui é dividido por 10. 6 vezes 10. Foi mal, eu inverti a matemática lá. Era isso? Talvez isso aqui já seja o suficiente, mas aí só testando mesmo para ver. Mas eu confesso que a questão ficou mal descrita, tá? 4, 4. Talvez isso aqui já seja o suficiente, tá, Samuel? Se não quiser fazer outra matemática. E aí era botar ou não com as casas decimais. Mas talvez isso já seja o suficiente. Talvez. Mas ele não perde precisão, não, Carlos? Pouco. É que é só duas multiplicações. Não vai perder muito, não. Tipo, O Paulo Henrique Rodrigues de Araújo falou que deu certo. Fez deu desse certo? jeito e funcionou. Uhum. Olha aí. Tá, não sou tão mal assim, né? Tô enferrujado, mas não tanto. Mas, enfim, vai perdendo, Samuel. Vai perdendo precisão, sim, tá? Usar double perde precisão. Só que quando que normalmente ele perde precisão? Quando você tem muitas contas repetidas, sabe? Se você faz um for e sai multiplicando num for por um double, isso é ruim, porque você tem um número, ele perde um pouquinho só de precisão. Aí você multiplica por outro, aí você já pegou o número errado e multiplica por outro, aí tem um erro de precisão em cima do erro de precisão, tá? Então, quando você vai pegando o resultado e multiplicando por outro valor, e aí onde se agrava mais. Nesse caso, não é tão grave porque a gente só tem duas divisões, tá? Então, tipo, perde um pouquinho de nada. Duas divisões aqui, tipo, uma conta bem simples, não vai perder tanto. Se desse merda, dava para você vir aqui e somar com delta, tá? E aí, provavelmente, isso aqui já resolveria. Vamos aqui com delta. Que valor é delta? Delta é um valor que você define, tá? E normalmente é um número tão insignificante que é só para corrigir esse erro aí, tá? Que tá dando. Então, você soma aí com valor. Que valor é esse? Se você botar muito pequeno, dá WA. E se botar muito grande, também provavelmente vai dar WA, né? Então, você vai fazendo um chute aí de que valor é esse até dar AC, tá? Mas, normalmente, 10 a 6 é um número bom, tá? 10 a menos 6.
Isso aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a menos 9, menos 10, sei lá. É um número muito, muito pequeno que só para corrigir o erro que teve, tá? E talvez isso daqui fosse suficiente. E no final ele não influencia na resposta, porque se já desse o número exato, ele arredonda para baixo, tá? Ele arredonda para baixo. Então, ele já irá arredondar de qualquer forma. É só para pegar um caso em que no erro, tá? Sei lá, se por causa da multiplicação ele virou, sei lá, 0,999999, aí quando a gente soma com esse delta, ele vira 1, tá ligado? Porque mais delta seria, sei lá, isso aqui seria igual a 1, e esse aqui mais delta também seria igual a 1, tá? Porque, tipo, deu um errozinho e ele arredonda para baixo, tá? Então, esse bizu de você somar com um número muito pequeno e arredondar para baixo, ele é útil, tá? Saibam disso. Só que a diferença, ele tá tão próximo do próximo dígito que provavelmente ele é o próximo dígito, tá? Para cima. Então, você normalmente soma com esse delta aí. Um dos dois deve dar certo. Se só assim não der, se um delta não der, ele com um delta deve dar certo. Eu não gosto desse tipo de questão. Eu prefiro a tua solução, tá? Eu prefiro a tua solução. A tua solução eu acho que é assim, né? Você pega... você tem aqui, sei lá, ANS recebe... quanto que era mesmo? 15 vezes A, é isso? Não, acho que é só dois, só dois. Só duas vezes A. 2A, 3B, 5C. Aí no final dividido por esse mesmo valor na hora de imprimir. E aí você pega e divide pelo valor que você multiplicou, né? Tá, beleza. Não sei exatamente como é que você chegou nesse cálculo aí, tá? Se você quiser explicar o racional de como você chegou nesse cálculo, fica à vontade. Por que multiplicar por 2, por que multiplicar por 3 e por que multiplicar por 5? Não, Né? foi a mesma coisa que fez lá em cima. Aqui da Que cozinha? fez antes. Uhum. Ah, Aí, ó, tá. 15A, 10B. É só tirei o MMC. Não, é o LCD. GCD. GCD. Ah, Foi não, mal, mas foi o mal. GCD disso daqui é 1, né? Não é divisível Não, por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5. bota. Tá, você provavelmente tirou o MMC, e aí do MMC você dividiu por todo o número e achou a razão, né? O MMC que chegou Tá. Não, é porque foi pelo MMC do 30. chegou a 30, e É aí você pegou GCD do 30 30. dividido por 15, Isso aí. 30 dividido por 10 e 30 dividido por 6, né? Isso aqui dá 2, isso aqui dá 3, e isso daqui dá 5, né? A gente foi esse racional aqui. E aí você achou o fator de multiplicação de cada um. Tá, tudo bem. Eu não faria isso, eu faria com double durante a prova, provavelmente, né? Mas esperto você. Isso daqui é mais seguro, né? Se você tivesse que fazer essa operação repetidas vezes, isso é mais seguro você fazer isso do que você fazer com double, né? Mas com double saía. Mas eu não estava durante a prova e lendo a questão, eu entendi que era só a conversão inteira, né? Então ficou bem confuso mesmo isso daqui. Então quem não passou provavelmente foi por causa do double. Tem como enviar o código? Eu envio. Eu posso enviar também no final da aula, que eu não enviei ainda. Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Eu sei que ficou bem confuso, minha explicação ficou bem merda também. É uma questão chata, então. F. Mas se vocês não tiverem entendido alguma coisa, a hora de perguntar é agora, tá? Não entendeu a álgebra do negócio? Pergunta, que o Samuel tá aí na cal, ele pode explicar aqui, né? Fiz essa questão na prova, mas agora fiquei com dúvida. Aí esse não é o ideal, né? Isso é exatamente o que a gente queria evitar. Me dá só um minuto, pessoal, que eu já volto.
Foi mal. Cadê o diabo da minha água? Tá aqui. Não é o ideal você piorar o que você tinha feito na prova, né? Mas você fez na prova ela como, ô Santiago? Felipe, sei lá. Pois é, tipo, tinha dado WA, né? Com a primeira vez que eu fiz. Aí eu escrevi isso aqui, ó. Na hora fez sentido, mas agora eu não sei como é que isso aqui passou, não. Foi exatamente o que o Samuel fez, né? Você multiplicou tudo pelo fator lá e dividiu, né? Eu não lembro de ter pensado assim, não, mas se pá né? Assim. Provavelmente você chegou direto no caminho, né? O caminho, teoricamente, era pegar o MMC, blá, blá, blá. Mas é a mesma coisa. Se você for ver aqui na questão... por exemplo, o teu caso aqui, que você converteu tudo para A. O que o Samuel fez foi... onde é que tá o que o Samuel fez aqui, que eu não vi? Paguei. Mas o que você fez aqui foi, basicamente, a resposta foi A mais, né? Você tá um incremento aqui, né? A mais isso daqui. Aí você podia, como você está dividindo por 2, pode trazer o A aqui para dentro, multiplicando por 2, né? 2 vezes A. Mais isso dali, né? E aí você pode tirar o A daqui. Então, o que você fez foi multiplicar todo mundo por 2, multiplicou A por 2, o B por 3 e o C por 5, tá? Vou tirar os LL aqui só para fingir que tá tudo LL, tá? Mas você multiplica tudo por 2 vezes 3, 2, 3 e 5, né? E no final você dividiu por 2. Então, quando é A, você divide por 2. Se você for ver, nos outros também é a mesma coisa, tá? No B aqui, a resposta é igual a B mais aquilo, né? Aí você pode jogar aqui o B aqui para dentro. E aí, se você está trazendo o B aqui para dentro, você multiplica ele por 3, né? Para cancelar isso daqui. E aí você vai ver que em todos você vai ter esse fator comum, né? Então é 2A, você pega 2 vezes A, mais 3 vezes B, mais 5 vezes C, tá? Se você for ver, esse cara aqui vai aparecer em todos, tá? O cara vai aparecer em todos. Aí, quando é por A, você divide por 2, quando é por B, você divide por 3, quando é por C, você divide por 5, tá? Mas provavelmente você fez isso daí mentalmente, essa continha, e chegou direto na resposta, né? Ou coisa do tipo. Mas da hora. Que bom, que bom. Alguma outra dúvida, pessoal? Ou a gente pode seguir? Seguindo aqui, né? Se ninguém tiver dúvida, a próxima questão é a L, né? Ou a L. L? Qual que é a L? A L eu não sei de cabeça. A L é K, L deve ser 11, né? Essa é a próxima, tá? Nossa, essa daqui eu Nossa, eu fiz overkill. Gabriel estiver na cal, já vai me perdoando aí, tá? Nossa. Bem, essa questão é o seguinte. Você tem um grid, tá? Um mapa. O mapa, ele tem as dimensões de N por M. Beleza? E aí, é uma matriz, tá? O que ele diz é o seguinte. Ele tem vários sensores. No caso, 2 vezes 10 até 2.000 sensores, né? Cada sensor ele está em um ponto XY, tá? Então, imagina que tem um sensor aqui, ó, nesses asteriscos, tá? Asterisco, esse cara aqui também é um sensor. Então, ele tem vários sensores e ele vai te dizer a coordenada XY de cada sensor. Beleza? Além disso, cada sensor tem um raio, que é o raio, que é a distância que esse sensor consegue alcançar. Então, no caso aqui do azul, esse raio aqui é 3, tá? Então, ele consegue ir 3 em qualquer uma das direções. E aí, todo mundo que está nesse raio de alcance aqui, desse sensor, ele vai estar coberto por esse sensor, beleza? E o mesmo vale pelo vermelho. O vermelho está aqui com esse raio, mas como o grid acaba, né? Na teoria, ele continuaria para lá, tá? Ele seguiria. Seguiria por fora, né? E aí, o que rola? A pergunta aqui é o seguinte. Dada a descrição do mapa, tá?
de qual as dimensões do mapa, quantos sensores você tem, tá? Quantidade de sensores que você tem, e aonde cada sensor tá e qual que é seu respectivo raio. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual que é a média, tá? Essa parte é chata de explicar, tá? Qual que é a média de cobertura dos sensores? O que que isso significa? Vamos dizer que esse roxinho aqui, ele está coberto por 2 sensores, tá? Então, esse vermelhinho está coberto por 1, o azulzinho está coberto por 1 e os brancos estão cobertos por 0, tá? Então, o que ele vai querer saber é qual que é a média que está coberto cada sensor. Então, nesse caso aqui, ó, ele dá o exemplo, né? Ele tem 53 caras cobertos por 1. Então, esse vermelhinho e esse azulzinho. Tem 36... Não, tem um cara coberto por 2, que é o roxinho, e 36 caras cobertos por 0, tá? Então, isso tudo aí, dividido por 90, que é a dimensão do negócio, isso aqui vai dar uma média de 0,611, né? Alguma parada assim. Então, essa é a média de que cada posição está coberta por sensores. Então, cada posição está coberta por uma média de 0,6 sensores, beleza? Então, é isso que você tem que calcular, ok? Alguma dúvida na explicação? A explicação ficou bem merda, né? Mas alguma dúvida aqui? Todo mundo conseguiu compreender a ideia? Ou não? Olhando para essa questão, a primeira coisa que eu pensei, tá? Foi tentar descobrir para cada posição quantos sensores ele é coberto, tá? Porque se eu tenho essa informação, eu consigo percorrer todos os sensores, saber e fazer essa soma aqui, né? Essa média ponderada aqui, tá? Eu faria essa média ponderada aí, basicamente, tá? Mas, para você fazer isso, tem alguns jeitos, tá? Percebam que o update aqui, basicamente, você, sempre que tem um sensor, você está somando 1 nesse retângulo inteiro aqui, tá? Então, para todo mundo que está nesse retângulo, você soma 1, e no final você quer saber quanto que cada pontinho vale. Tem uma estrutura de dados bem legal, tá? Que a gente não viu ela, mas que a gente vai ver em algum momento. Ela se chama BIT, ou vou criar aqui um arquivo para essa outra questão, tá? Só para a gente não misturar as coisas, tá? Mas tem uma estrutura de dados bem legal. Tem uma estrutura de dados bem legal, que é a chamada BIT, ou árvore de Fenwick. Ou até mesmo Fenwick, em inglês, tá? Fenwick Tree. Tem essa estrutura aqui. Ou então, se você quiser overkillar, tem a SegTree, tá? E ambas essas estruturas têm a versão dela linear, tá? Que é só assim, e tem a versão dela que você faz as operações em matrizes, tá? Então tem a BIT 2D e tem a SegTree 2D, tá? Que você consegue fazer operações em range, em log, tá? Então, por exemplo, se você tivesse uma SegTree aqui, você podia somar um valor nessa retângulo inteiro vermelho, numa complexidade log ao quadrado, tá? Log de n vezes m, eu acho que é o quadrado, tá lá? Parada assim. Algo nesse caminho aí, tá? Algo assim. Então, você conseguia fazer isso aqui em log ao quadrado, tá? Somar um valor específico em log ao quadrado. E aí, quando eu vi isso daqui, eu pensei, pô, é aplicação direta, sabe? Você vai lá, soma, copia da lib, né? Pá, pum, morreu, né? Questão difícil. E eu até falei pro Gabriel, talvez seja isso, né? Talvez resolvesse, tá? Talvez isso resolve. Você pegar e tal. Mas olha, essas estruturas de dados são estruturas de dados bem complexas, assim, não é normal pessoas terem ela implementada na lib ou saber ela de cabeça, né? Mas é normal ainda, tá? Então, era muito complicado, dava para você fazer ela bem mais fácil, tá?
Por que dá para você fazer mais fácil? Você não precisa saber de fato quanto que cada pontinho vai ter no final, tá? O que você precisa saber é que na hora que você tem um sensor, como você vai somar isso tudo em cada posição, é isso que vai afetar na resposta, tá? Se você pensar bem aqui, tem essas multiplicação, mas o que importa mesmo, não, tipo, cada sensor vale a mesma coisa, tá? Cada posição vale a mesma coisa. Se cada posição vale a mesma coisa, não importa se você somou um na posição X ou se você somou um na posição X mais Y. O que importa é que você somou um, tá? Então, o que de fato importa mesmo é só a área que cada sensor ocupa, beleza? Se você observar bem. Então, não importa se esse sensor está aqui ou se ele está um pouquinho mais para a direita ou independente. Se você move esse cara azul para qualquer outra posição dentro do range, a resposta continua a mesma, tá? A resposta vai continuar a mesma. Ah, mas ao invés de eu ter um sensor que vale 2, por exemplo, eu tenho uma posição que vale 2 aqui, eu podia mover ela um pouquinho para lá e não ter esse cara aqui, né? Poderia acontecer isso, né? De você ter pesos diferentes, né? Mas eles se compensam no final das contas. Então, ao invés de você saber quanto cada posição vale, a ideia é você saber o quanto cada sensor influencia na resposta, tá? E a resposta vai ser basicamente a área de cada sensor, tá? Você soma a área de todos os sensores dividido pelo tamanho do cara final, no caso, né? Pela proporção do array, tá? Então, se você somar a área de cada sensor dividido pelo tamanho final, é a resposta, tá? Você só tem que ter detalhe que, às vezes, o sensor ele sai fora do range, e aí você desconsidera essa parte. Beleza? Então, o que você tem que fazer é só calcular qual que é a área de cada sensor, somar isso tudo e dividir pelo N vezes M, né? Que é o tamanho do grid. Beleza? Fez sentido ou não fez sentido? Fez sentido ou não? Não sei se não fez sentido. Então, nesses casos aqui, a gente só calcularia quanto que cada sensor tá dentro ali do grid, tá? Qual que é a área do sensor que está dentro do grid. A gente pega essa área e soma na resposta, tá? No final, a gente divide a resposta por N vezes M, né? Que é o tamanho do grid. E essa vai ser a média que cada sensor, ou que cada posição tem. Beleza? Então, vou implementar ela aqui. A priori, eu tinha pensado nessas estruturas de dados. Talvez funcione, tá? Talvez funcione. Eu não implementei para saber. Se alguém quiser tentar, fica a dica aí. BIT 2D. Se vocês for pesquisar, vocês pesquisem, sei lá, BIT 2D com update em range e query em ponto. Talvez se você botar aqui, o Copilot sabe, né? BIT 2D, update em range, query em point. Então você tem aqui void, update. Deixa eu testar aqui se o Copilot tem. Int x1, int y1, int x2, int y2, int v. Caramba. Aparentemente ele faz essa magia aí, né? Void. Bem, aparentemente talvez tem como o Copilot te ensinar, mas você pode usar essa estrutura de dados aí, talvez funcione, tá? Talvez funcione, fica legal. Eu vou tentar salvar ela com essa estrutura de dados. Quando tiver dando para submeter, e aí eu falo. Mas, assim, de cara, eu teria feito isso porque era aplicação direta, assim, você não tinha nem que pensar. Mas se você pensasse um pouquinho de nada, não precisava ser muito não, você chegava nessa outra conclusão que só importa o que cada sensor vale, né? O que cada sensor agrega na resposta final. E aqui no final, a gente vai ter as dimensões, tá? Do nosso grid. M. Não precisa. E a quantidade de pontos. De sensores, no caso, né? Então, a gente tem o X, o Y e o raio. X, Y e raio. Então, ele vale do
x1 é x menos raio, o y, ou x2 é x mais raio, que é o lado esquerdo e o lado direito, e aí você pega o mesmo para o y, tá? Aqui tem que ter o detalhe que é o máximo, tá? De 1, isso daí, para não sair fora do range. Isso aqui é o mínimo de n, isso daqui, né? E para y a mesma coisa, tá? Você tem que ter cuidado. É o máximo e aqui é o mínimo, né? Não sair fora do range, tá? Tem que ter cuidado para não sair fora do grid. Se você sair do grid, não conta. E aqui você tem o retângulo que importa, tá? Então, esse é o retângulo, tá? É o x2 até o x1, mais 1. E essa aqui seria a área, tá? Então, LL... Eu vou botar até long aqui, porque como tem umas multiplicação, eu tô com preguiça de checar, tá? E essa é a área que o teu sensor vai agregar, beleza? Que é exatamente, você tem um ponto formado por um canto. Ops. LL. Você tem o canto x1, y1, x2, y2, tá? O canto do retângulo. E aí, basicamente, essa é a área. A área do retângulo é a diferença dos x vezes a diferença dos y, beleza? E a tua resposta é basicamente somar isso tudo. E no final você simplesmente divide, né? Para calcular a média, tá? Essa porra tá me ouvindo até. E aí você divide. Essa é basicamente a resposta da questão. Eu acho, tá? Confesso que eu não testei, não. Deu 3, era 3. E deu 0 e era 0. Mas isso daqui resolve o problema, tá? Não sei se fez sentido para vocês, tá? O código ficou bem mais simples do que simplesmente implementar uma estrutura de dados 2D que fizesse umas operações complexas, tá? Mas essa era a próxima questão. Ficou claro para vocês ou não ficou claro? Quem respondeu essa questão? Respondeu assim? Eu vi que teve uma galera da UFP que respondeu. Quem respondeu ela? Respondeu assim ou respondeu diferente? Falem para mim. Foi assim, mas não ficou tão elegante no corte. Acontece, né? Foi assim, tá? Confirmaram que foi assim. A questão do mínimo e do máximo é o seguinte, é só para... O que eu estou fazendo aqui Então, se o raio, por exemplo, tá aqui, nesse X aqui, então todo mundo que tá com X menos o raio tá incluso, beleza? Só que olha o caso do vermelho aqui, que a gente anda 1, 2, 3 casas para a direita. Para a esquerda, a gente só anda 2. Se a gente andar mais, a gente sai, tá? Então, se eu pegar simplesmente x menos o raio, isso aqui podia dar um valor negativo, porque começaria o array lá antes, né? E o que eu estou fazendo se por acaso for menor do que 1, vira 1, tá? Então, no final das contas, o valor vai ser o maior entre 1 e o valor que seria, tá? O que eu estou dizendo aqui limita o lado esquerdo aqui, o x, para ser pelo menos 1, tá? Ele é pelo menos 1. Então, nenhum valor vai ser menor que 1. Se for menor que 1, vira 1, tá?
para eu não ter esse problema de voltar para a esquerda e sair fora do range. Isso, os dois aqui, ó, eu tô indo para a esquerda, tá? Para a esquerda ou para baixo, né? Depende do ponto de vista, né? E o outro caso aqui contrário é o mesmo caso, só que eu tô indo para frente. Como eu tô somando, tá? Aqui é o caso de eu não sair para fora pelo lado direito ou pelo lado de cima, digamos assim, do negócio, né? Então, eu limito a no máximo 100, porque eu estaria saindo para fora. Limito a no máximo N, e aqui eu limito a no máximo M, né? Que é o tamanho do array. Tá? É só para não ter que fazer if. Mas eu podia fazer simplesmente assim, LL x1 recebe x menos o raio, aí você faz isso, aí você faz assim, se x1 for menor do que 1, x1 recebe 1, tá? É o mesmo efeito. Fazer isso daqui é o mesmo efeito que fazer isso daqui, tá? Só que é menos código, né? Porque, né, preguiça de ficar escrevendo mais código. Fez sentido? Da hora. Mas, enfim, basicamente essas continhas aí. Mas fica de dica aí, talvez se você quiser implementar uma PAT 2D, para você saber como é que funciona, fica aí a dica para você estudar em casa e ver elas. Deixa eu ver se eu acho. Tem um blog aqui, eu acho que discutindo. E aparentemente, 5 anos atrás, só tinha um problema que usava bit 2D. Olha que legal, né? Interessante aí. Eu acho que essa é a explicação de bit e tem a parte de 2D aqui, tá? No final. E aí ele explica basicamente como que é o rolê do 2D. Mas é meio chatinho. Se alguém quiser ficar sabendo mais aí, vou deixar aí de referência para vocês. E aparentemente esse é um dos problemas aí de bit 2D. Problema feio da peste. 2400, tá cara. Porra. Nunca fiz na vida, mas vou deixar aí se alguém quiser ver, né? Dúvidas? Eu acho que eu não mandei esse código, né? Eu não mandei o código? Deixa eu mandar aqui. E agora, pelo nosso cheque aqui do Samuel, a próxima questão é a... né? Complicada essa aí. Alguém fez ela? Não, ninguém fez ela da UFP, né? G e K. Duplicar. Danilo, só para avisar também, a solução que eu te mandei é a provável solução. A gente De não quê? conseguiu resolver a solução que eu te mandei. Qual? A gente não conseguiu, no nosso time, resolver ela durante o contest. Ah, é? Aí eu sei Ah, como é que é é, ela. a gente não conseguiu resolver. Você sabe? Então explica aí, eu quero saber também. Yeah. Porque a gente, depois do contest, a gente chegou numa solução que provavelmente funciona. Mas não, a gente não consegue testar porque não está aceitando submissões. Tem que confiar, cara. Tem que confiar. Confia, confia. Esse código aqui que você mandou no WhatsApp, é? É esse daí. É isso aí. Beleza. É isso aí mesmo. Quer dizer, que porra é essa? Essa porra? Já achei isso. Lower bound. Tá, Ops. No código aqui eu descubro, né? Deixa eu ver aqui. Mas como é que tu pensou que seria a solução? Eu vou explicar a Eu quero ideia saber. e o código. A ideia tá certa, tá? O código é detalhes, né? Me dá só um minuto, tá?
Bem, essa questão é uma questão, né, complicada, né? Bem, essa questão aqui é o seguinte, vou ler ela aqui porque só me explicaram o que era para fazer, eu não li o texto, tá? N amigos estão tentando adivinhar o número de pedras que há em um pote, tá? E cada um deles faz um palpite. Por exemplo, 6 amigos estão tentando adivinhar o número de pedras num pote de 92 pedras. O primeiro diz 76, o segundo diz 85, o terceiro diz 81, 80, diz 109, e o outro diz 82, tá? Todos erram, sendo que alguns disseram um número maior e outros um número menor, como mostra a tabela, tá? E aí, beleza, né? Sua tarefa é, dado N o número... sua tarefa é, dado N palpites e N erros que estão em qualquer ordem, tá? Então, esses são os palpites, esses são os erros, tá? Determinar o número de pedras que há no pote. Sabe-se que o pote tem, no mínimo, uma pedra e, no máximo, 10 elevado a 9 pedras. É aí que tá o problema, tá? Então, pode ser qualquer... A resposta pode ser... Como a gente não sabe qual que pode ser a resposta, pode ser qualquer uma delas, né? Então, a primeira consiste de um inteiro positivo n, dizendo o número de amigos, e a n inteiros, né, dizendo qual que é o palpite de cada um deles, ok? E aí a gente tem que adivinhar. E esse daqui é os erros, tá? O primeiro é o palpite, qual o palpite de cada um, e o segundo é qual que foi o erro de cada um. Só que, não necessariamente, esse é o palpite e esse é o erro desse cara, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza? Então, como é que você resolve esse problema? Resolver esse problema é simples, tá? Vamos supor que... Vamos ignorar esse cara aqui, tá? Vamos ignorar esse range aqui. Quando você tem questão desse tipo que você não sabe qual que é o cara que você tá querendo achar e você quer achar o cara, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é testa todas as possíveis respostas, tá? Testa tudo. Então, como é que você faz? Você testa tudo aqui, literalmente. Vamos chutar que a resposta é 1. Vamos dizer que tinha uma pedra. Vamos dizer que tinha 2 pedras. Vamos dizer que tinha 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, tá? Então, se você fixou o número de pedras, né? Se você tá chutando assim, tipo, eu vou chutar que tem X pedras. É só você testar tudo, né? Porra, testa tudo, acabou. Qual que seria a complexidade para a gente testar tudo, né? Não necessariamente testar tudo é ruim, tá? Normalmente não é bom. Normalmente não é bom. Mas às vezes é bom. Às vezes testar tudo é o suficiente, tá? Porque sim, né? Então, como é que você faz, né? Se você tem X possíveis valores, tá? Testar tudo, a complexidade é X vezes a complexidade de testar um valor, tá? Então, se esse cara aqui for relativamente rápido, a resposta fica O de X, né? O da quantidade de respostas, né? O da quantidade de possíveis respostas, tá? A gente sabe aqui que é 10 elevado a 9. Então, O de 10 elevado a 9 já é ruim o suficiente para a gente nem tentar fazer isso. Porém, vamos fingir que esse número não é tão grande, tá? E eu já explico por que esse número não é tão grande. Bem, vamos fingir que esse número aqui é 100. Se esse número aqui fosse 100, vamos supor que esse número é n, melhor ainda. Vamos supor que esse número é n, 10 a quarta, tá? Se esse número é 10 a quarta e a gente tem um número fixo, tá? Vamos supor que esse número é 10 a quarta, tá? Possíveis respostas. X é só até 10 a quarta, tá? 10 elevado a 4. Então, ficaria O de testar um valor específico. Se você tivesse um valor específico, como é que você saberia se ele é resposta ou não? Vamos dizer que tu tá testando se o 92, nesse caso aqui, é uma resposta. Como é que você faria? Vamos dizer que você sabe que o 92 é ele, tá? Sabe que o 92 é uma resposta, digamos assim. Você está testando, na verdade, que o 92 é uma resposta. O que você faz você pega o 76, subtrai por 92, pega o 85, subtrai por 92, pega o 81, subtrai por 92, pega isso tudo e vai ter um novo array, tá? Que são os erros.
O 92 ele é uma resposta se o array que você obteve ele é exatamente igual a esse outro array que ele te deu na entrada. Vocês concordam comigo? Porque se o 92 for a resposta e os amigos deram aqueles palpites e deu o mesmo resultado, então o 92 é uma resposta. Vocês concordam comigo? Todo mundo entendeu essa parte? Concordam, né? O Jacob concorda. Então, é o suficiente. Então, testar um valor, a gente consegue testar um valor em O de linear, tá? O de N, tá? Porque é só a gente fazer esse forzinho aqui, subtrair todo mundo, e aí checa se dois arrays são iguais. Para testar se dois arrays são iguais, é N log N, tá? Você ordena os dois e checa se os caras são iguais, ou você coloca no map de frequência e vê se as frequências é igual, com a ordered map. Eu acho que ordenar e checar se são iguais é rápido o suficiente, tá? Tem um logzinho ali de nada, mas log de 10 a quarta é, sei lá, 20, né? 20 é rápido o suficiente para, né? Porra. Então, se você tem um valor fixo, você consegue dizer, se eu te dou um valor específico, você consegue me dizer se ele é possível resposta ou não. Concorda comigo? Eu vou até, né? Se a gente tem um valor fixo, a gente consegue checar se ele é a resposta ou não rapidamente, né? O de N, né? Então, a gente sabe que essa função de testar um valor específico, ela é O de N, né? Então, a nossa complexidade final fica O da quantidade de possíveis respostas vezes N. Ou N log N, né? Se você quiser ser mais específico, né? E aqui, se a gente tiver uma quantidade de possíveis respostas pequena, essa é uma complexidade boa. Por quê? Porque o N só vai até 10 a quarta, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, isso aqui, no máximo N, a gente tem um algoritmo quadrático, tá? N ao quadrado, digamos assim. E N ao quadrado, para esse problema, não é ruim. Porque dá mais ou menos 10 elevado a 8, e o time limit é 5 segundos, e aí tem um 20 aqui, que deve dar o suficiente. Né? Hoje está aqui é o suficiente. Beleza? Ou não beleza? Então, todo mundo entendeu que é só a gente fazer esse for aqui de 1 até 10 elevado a 9 e checar cada um deles, certo? Né? Só que para a gente não fazer o for de 1 até 10 elevado a 9, tem um jeito mais esperto de fazer isso, tá? Que jeito é esse? Olha, você concorda comigo que a gente só precisa testar... Tá, como é que eu explico isso? Todo mundo entendeu até aqui? Só para eu alinhar que todo mundo entendeu aqui, porque a outra parte é a otimização, tá? O código em si é só esse mesmo, tá? Tipo, é só fixa um valor, testa se aquele valor é uma opção, do jeito que eu falei, e se for uma opção, você guarda ele lá na resposta, tá? E se não for uma opção, você ignora, tá? Agora, a gente só tá reduzindo os caras que a gente vai testar, porque testar tudo é muito ruim. Eu vou dizer para vocês como é que a gente otimiza os casos que a gente vai testar. Então, todo mundo entendeu até aqui, por enquanto, ou não? Como eu não tive resposta, eu vou considerar que sim, né? Beleza? Sim? Ok. Então, tive um sim, forçado, mas eu tive. Então, o detalhe é o seguinte. Vamos supor que X ele é uma resposta. Tudo bem? Se X é uma resposta, você concorda comigo que se eu pegar o 76 que for um do palpite e subtrair por X, né? 76, sei lá, menos X. Só que como eu não sei, né? Esse é módulo, né? Isso daqui vai dar... Tá. Como é? Essa é a resposta. Ai, Deus amado. Como é que eu explico isso? Meu Deus do céu. Pera ainda. Deixa eu pensar como é que eu explico isso.
Tá. Se eu fizer essa continha, né? Isso daqui tem que dar um desses caras do array. Vocês concordam comigo? Tem que dar um dos caras do array, beleza? Então vai dar, vamos dizer que vai dar um xi, né? É i, né? Um erro i. Então, se a resposta é x, e como a resposta é x, alguém chutou, o 76 ele chutou uma resposta, então a gente tem que, se a resposta é x, a gente vai pegar o 76 e subtrair por x. Vocês concordam comigo? E vai tirar o módulo disso daí. E esse cara, ele vai aparecer nos erros, beleza? Todo mundo entendeu até aqui? O que significa que esse cara aqui, ou ele vai ser, né, 76 menos x, vai ser igual a EI, ou x menos 76, né, que é o caso do módulo lá, ele vai ser igual a EI. Vocês concordam comigo? Ou um, ou outro vai ser verdade, ok? Só que eu não tenho o valor de x para saber isso. Só que eu tenho o valor do EI, do erro, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 76, tá? E aí eu faço álgebra aqui, né? 76 e subtrair por EI. Isso vai ser igual a x, né? Peraí. Eu jogo... Peraí, deixa eu pegar o primeiro aqui, né? Vou botar isso aqui para o Visual Studio, vai ficar mais fácil, né? Tá. Então, o caso aqui que é 76 menos x, né? Então, eu tenho que, se eu isolar aqui, eu não tenho x, tá? Não tenho x. Então, o que eu posso fazer é, isolo x, né? Então, vai ficar menos x é igual a EI menos 76, né? Isso daqui vai ficar x é igual a 76 menos EI. Vocês concordam comigo? Então, esse daqui, o x, ele vai ser gerado por ou esse daqui, ou ele vai ser gerado por esse outro cálculo aqui, né? X, ele é igual a EI mais 76, né? Então, ou ele vai ser o EI, ou ele vai ser o 76 mais EI, ou ele vai ser o 76 menos EI. Então, ou o X ele vai ser igual a isso, ou o X vai ser igual a isso. Dado que a gente sabe que erro é esse, tá? Então, o que acontece é, eu não sei qual que é o X, mas eu tenho certeza que todos os possíveis X são gerados a partir dessa fórmula aqui, tá? Então, se eu fixo o zero, tá? Se eu digo que o erro aqui é o zero, eu tenho que vai ser o seguinte, seria 76 menos zero, ou um cara qualquer, ou 76 mais zero, tá? Esse é um dos possíveis caras, tá? Esse é como eu gero x, tá? Só que ele pode ser gerado a partir de outros caras, tá? Pode ser gerado a partir do 85, a partir do 81 e por aí vai. O que eu vou fazer é, eu vou gerar um array de possíveis respostas que vai ser basicamente a diferença entre esse cara com um dos erros, tá? Fixa um dos erros e eu gero bruto todo mundo, tá? Então subtrai o 76 por 7 ou somo, tá? E a resposta, e no final eu vou ter um array de tamanho 2 vezes n, tá? É o mais ou menos, né? E com certeza todas as possíveis respostas vão estar nesse array, tá? Todas as possíveis respostas vão estar nesse array. Então, eu não preciso testar 10 elevado a 9 valores. Eu só preciso testar 2 vezes n valores, tá? Então, se eu estou testando 2 vezes n e a complexidade para testar um cara é n, fica com n ao quadrado de complexidade. Tudo bem? Ficou meio estranho? Alguém não entendeu? Eu vou começar a implementar aqui. E se alguém não tiver entendido, pode falar. Só para ver se fica mais claro no código. Tudo bem?
ah, então eu li os dois arrays, tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou percorrer todo mundo. Percorrer todos os possíveis palpites, tá? E vou colocar aqui como candidatos. Pushback. Os dois caras, tá? A soma e a subtração. Porque o candidato, ou porque a resposta, ou ele veio da soma ou veio da subtração, né? Por causa do módulo, tá? Daqui, se vocês quiserem dar. Se vocês quiserem, e vocês não quiserem colocar num array, tá? Um vector, isso daqui, vocês podem colocar isso daqui, por exemplo, no unordered set, se vocês quiserem, para não processar o mesmo cara duas vezes, tá? Pra eliminar os caras duplicados e etc, né? E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou ter um vector de int chamado resposta, que vai ser a minha resposta, né? E vou percorrer todos os candidatos. E, basicamente, se por acaso esse cara aqui tiver, eu vou colocar ele na resposta, né? Se ele for um possível candidato, eu coloco ele na resposta. Aqui eu não sei se eu tenho que imprimir em ordem crescente, tá? Tem que imprimir em ordem crescente, então vou imprimir todo mundo. Beleza. Agora eu só tenho que fazer o unordered set. Beleza. A função que faz check de uma possível x, tá? Um possível valor x. Para eu checar se isso é verdade, eu só tenho basicamente que fazer o seguinte. Eu já fixei o valor x, tá? Eu vou percorrer todo mundo, tá? E aqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou gerar um novo array, tá? Chamado vector de erro, novos erros. Opa, isso aqui começa do zero. E aí, eu pego todos os palpites e se o x for esse, né? Eu vou ter um novo array. E aqui no final, só eu checar se os dois arrays são iguais ou não, tá? Aqui, para eu não ficar ordenando o mesmo array toda vez, né? Toda vez eu vou botar ordenado ele aqui já no início, tá? Não ficar ordenando. E aqui eu vou só checar se os dois arrays são iguais ou não, tá? Se por acaso eles forem diferentes, eu retorno false, senão eu retorno true. É basicamente isso daqui, tá? Isso daqui talvez seja o suficiente. (94) Era 94. 1 e 3 era 1 e 3. E esse daqui era 92. Talvez isso seja o suficiente, tá? Se der TLE, é porque tem esse sorte aqui, tá? Aí, se der TLE, eu vou até colocar aqui. Se der TLE, sei lá, um count sort ou alguma parada, ou hash map, unordered
Map para contar frequência. Hash. Sei que alguém passou com hash, tá? Mas hash é overkill aqui, eu acho. Dá pra você fazer o hash. Você calcula o hash dos dois arrays, digamos assim. E, enfim, chatão. Mas eu acho que isso aqui é o suficiente, tá? Acho que isso aqui é o suficiente. Mas essa era a solução pro problema, tá? Ficou alguma Caso, dúvida? tu pode repetir rapidinho a ideia? A ideia. Quem falou isso? Felipe. Felipe. Você não pegou que parte? Você entendeu essa? Dado um cara... Isso aqui é o seguinte. Eu fixei um cara, beleza? Eu tô testando se a resposta pode ser esse cara, ok? Uhum. Como é que eu sei se a resposta é esse cara? Eu tiro a diferença, né, de todo mundo, né? Palpite de todo mundo, ok? Sim. E isso vai virar um array de novos erros. Você concorda comigo? Sim. E aí, se por acaso esse array for igual ao array da entrada, é porque os caras realmente deram o palpite para esse cara, né? Tipo, os caras estavam dando palpite para esse cara. Você concorda comigo? Sim. Que é tipo, sei lá, você fixou um cara e aí obteve o mesmo array na hora que você fez a subtração, né? Se você obteve o mesmo array da entrada, é porque esse cara é uma resposta. Você concorda comigo? Uhum. E aí, para você checar se ele é a resposta, você gera o array e checa se os dois arrays são iguais, tá? Essa parte aqui é só para checar se os dois arrays são iguais. Ok? Então, Entendi. essa parte aqui você entendeu, né? Tipo, dado um cara fixo, você sabe checar, dado uma possível resposta, você sabe dizer true ou false se ele é resposta ou não, beleza? Em uma complexidade ok, né? Então, o que você está dizendo é, dado esse cara aqui, ele é resposta ou não? Se for resposta, você imprime, se não for, você não imprime, né? E aí você está fazendo nessa função, beleza? Ou não, beleza? Ok. Dito isso, o que eu fiz aqui embaixo, né, nessa parte aqui, foi reduzir os caras que eu vou testar. Por quê? Se você fizesse um for de 1 até 10 a 9, para testar todas as respostas, era muita gente que você ia ter que testar. Só que você não precisa testar tudo. Por quê? Porque as respostas, elas apareceram através da subtração, tá? Então, se uma resposta... Se um cara, ele é resposta, ele teve que, em algum momento, ou ser subtraído por o primeiro elemento, tá? Ou você pegou 76 menos x, ou você pegou x menos 76, tá? Então, se ele é resposta, você teve que subtrair ele por aquele cara, tá? Então, você teve que subtrair ele pelo 7. Não, desculpa. Você teve que subtrair ele por 76. Você concorda comigo? Se ele é resposta... Essa parte a gente fez, né? Oi? Essa parte a gente tentou implementar também, me parece. Tentou, né? Então, se ele é resposta, você teve que subtrair ele por 76. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa parte é só reduzindo as possíveis respostas. Se ele teve que ser subtraído por 76, ele foi subtraído por 76 e deu um valor lá, certo? Então, o que a gente fez aqui foi basicamente subtrair, né? Fixou um cara e pá, 76 menos o 7, ou 76 mais 7, né? Para dar esse valor, né? Porque o 7 ele apareceu aqui ou sendo 76 menos o x, ou sendo o 76 mais o x. Você concorda comigo? Sim. O mesmo vale para o 85, né? O 7 apareceu aqui, pode ter sido que ele veio daqui através do 85, tá? Ou pode ter sido que o 7 veio a partir do 81. Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas ele veio de um desses caras, né? Então, o 7, ele apareceu aqui no array, ou sendo subtraído da resposta pelo 76, ou foi subtraído da resposta pelo 85, ou foi subtraído da resposta pelo 81, ou pelo 80, ou pelo 109. Ele foi subtraído da resposta por um desses caras. Então, se eu testar, subtrair ele de todo mundo, né, ou somar, né, que a gente sabe que é um ou outro, né, aqui, subtrair ou A por B ou B por A, né? Então, se eu testar de todo mundo, eu vou ter a resposta, né? O cara que ele realmente foi subtraído vai estar em um desses possíveis elementos, tá? E ele tem que estar lá. Então, basicamente, essa parte aqui do código é exatamente isso, tá? O que eu estou fazendo
tô pegando todos os palpites, e aqui eu podia fixar qualquer elemento, tá? Eu fixei o primeiro, mas eu podia ter fixado qualquer um outro. Se você quiser aqui, e você quiser botar aqui, sei lá, ao invés do primeiro, você botar aqui .back, você vai ver que o código funciona igual, tá? Em vez do primeiro pelo último, ele vai dar a mesma resposta no final. Ops. Ué, onde é que eu tava rodando? Que droga. Acho que eu tava rodando aqui, né? Tava rodando aqui também. Então, se você fixa ao invés do primeiro último, podia ser qualquer cara, tá? Não tem nenhum caso especial em ser o primeiro, não. Não daria 94 também. Você provavelmente iria testar outros caras, mas a resposta estava lá. A resposta estava no meio, né? Você ia testar outros elementos, né? Mas enfim, você poderia fazer assim também, tá? Entendi. Pode mandar o código desse... Manda sim. No caso, deu quadrático, né? Complexidade. Quadrático vezes um log de n aqui no sorte, tá? No nosso, a gente tinha testado para cada palpite, a gente via cada erro, né? Somava e subtraía, né? Para dar uma possível resposta. E botava, tipo, um mapa de frequência, né? Tipo, a possível resposta que tivesse frequência n, seria que podia dar certo, né? Aí, então. Mas no caso, dava TLE também. Eu tinha visto aquele cara lá na TFG, que ele faz live, né? Que ele maratona, né? Ele fez a resposta dele estava em ODN, pô. Achei massa, muito massa o que ele fez. Tipo, e era uma ideia simples, né? Tipo, olha essa cara dele. Ele falou que o maior erro, né, lá no array de erros, só pode ter vindo do menor palpite ou do maior palpite. Sim. Então você só tem duas respostas possíveis, né? Então logo no começo ele já só pega duas respostas possíveis. Que seria tipo o menor palpite mais o erro, ou o maior palpite menos o erro. Só são duas respostas possíveis. Aí basicamente aí ele só percorre depois vendo se dá certo ou não. Ele testa só essas duas? Só testa essas duas. Tá, é um jeito, né? O teste é meio cheatado, né? Tá, ele pega o palpite, né? O maior palpite. Tá, o cara que veio mais longe. O 16 é que ele teria vindo ou do 76, né? No caso, 17 o erro, né? O maior Tá, erro. 17. Ou ele veio do 76, ou ele veio do 109, é isso? No caso, seria ou 109 menos 17, ou 76 mais 17 a resposta. No caso, é 109 menos 17, né? Que bom. 109 menos 17. Ah, entendi. Nossa, genial. Era verdade. Onde é que você viu a live do TFG mesmo? O Jason me passou o link aí. Ele abriu logo depois de acabar a maratona. Ele fez na Twitch lá live? Eu não vi, não. Mano, Então, da hora. só que ele nem coda, pô. Ele olha pra questão em 2 minutos, ele fala a resposta e passa pra próxima. Enfim, né? Graças a Deus ele tá aposentado para não competir mais contra nós, né? Mas ele é professor de Samuel, né? Legal, legal. Faz sentido, né? Ao invés de você testar tudo, né? Você só precisa testar duas. Beleza. Faz muito sentido mesmo. Faz bastante sentido. O maior cara, o maior erro, ou foi o cara que chutou mais baixo, ou foi o cara que chutou mais alto. Exatamente. E aí você testa só os. Nossa. Aí o teste provavelmente. Enfim, vocês já sabem como otimizar, né? Você não precisa gerar todos os possíveis, né? Gerar todos os possíveis. Você pode simplesmente limitar isso daqui a 2, né? Caralho, que filho da puta cheatado, mano. Nossa. É isso daí mesmo. Mas enfim, que da hora que você estava assistindo as aulas dele, né? É muito bom. Muito bom. Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Ou não? Ele codando o código dele, nossa. Inclusive, se alguém não conhecer, ele faz live aqui, ó. Twitch, eu acho que é TFG50. Não. Alguém lembra qual que é a droga da Twitch dele? Será que é TFG?
Ah. Eu não sei se eu tenho mais, não. Eu não lembro qual que é a Mandaram aqui no chat. TFG-G1. Ah, tá, tudo bem. O GitHub dele, que é TFG50, eu acho. 59, 50. Esse é o GitHub dele, tá? E aí, se você quiser... Muito bom, né? Olha aí, vocês querem aí tudo um GitHub bonitinho, né? Isso aqui que é um GitHub de qualidade, cara. O cara não submeteu nada. Olha só que maravilha. E aí fica a galera querendo ter tudo verdinho no GitHub. Cada um, né? Mas enfim. Ele tem a lib dele aqui, ó, tá? Com os algoritmos. Com a biblioteca. Então eu copio algumas coisas dele, tá? Não sei para que eu vou rodar de novo. Então, se eu precisasse de uma SegTree 2D, acho que essa é a SegTree 2D, né? Quero LR. Não sei, essa não é a SegTree 2D dele, não. Tem alguns algoritmos implementados. SegTree Bits, Sparse, cara, é 4, né? Mas, enfim, é legal a lib dele, tá? Fica aí de dica para vocês. Mas da galera da UFPE, eu não copio muito da lib dele, não. Eu pego a lib de Gabriel Pessoa mesmo, que é melhor. Que é mais atualizada, né? Tem a outra lib aqui de Gabriel Pessoa 1. Acho que eu passei para vocês, né? Que é outro cara lá da UFPE. Também é muito bom. E tem essa outra lib aqui, tá? Enfim, e essa é a tweet dele, tem... Ah, tá aqui, ó. Ficou salvo. Ó, se alguém quiser ver uma explicação melhor, ficou salvo a live que ele fez explicando os problemas, tá? Então, já temos aí solução de todos os problemas, né? Com certeza ele resolveu todos os problemas. Olha, tá aqui ele explicando, que legal. Que interessante. Deveras interessante. Beleza. É isso, né? Qual que é outra questão? Ficou alguma dúvida aí ou não? Tu não conhecia o TFG, não? Conhecia, eu não conhecia o canal dele. Ah, tá. Ele faz pouca live, tá? Normalmente ele faz... Eu assisti umas 3 ou 4 lives dele só, eu acho. Ele fazia muito mais live de jogos também, antigamente. Se você for ver, tem algumas lives de jogos dele aí. Mas ele fez de algumas upsolving aí, de vez em quando ele faz. Mas é uma boa, tá? Próximo problema é o problema K, ou G ou K, né? Ficou alguma dúvida até então? Ou G, que é o problema 7. Esse problema aqui é só codar, tá? É só codar o que ele manda. Ele é só chatinho mesmo, mas tipo, a ideia Cara, é foda mesmo e sai. eu não tentei codar ele, mas eu li, quer dizer, eu vi o pessoal comentando, e esse problema aqui é problema de corno, meu amigo. Porém, não tem segredo nenhum aqui, a não ser você simplesmente só codar. É só codar o que ele manda, tá? Vocês conseguiram fazer ou não? Alguém conseguiu fazer essa G? Cara, um amigo meu fez, e ele falou que... Ixi, alguém fez. Olha que brabo. Passou? Importante, né? Mas é basicamente fazer o que ele manda. É para identificar números consecutivos. Eu acho, né? Uma parada assim. Eita, 123. Nem sei porque que tem 123 aqui. Ah, tá. Beleza. É 1, 2, 3. Beleza. Para saber se tem números consecutivos, né? Uma parada assim. Mas esse problema eu não fiz o upsolving dele, mas me falaram de alguns casos de borda. Você tem que identificar o número. Se ele tiver colado numa string, ele não é um número, tá? Se ele tiver separado, ele é um número.
Se ele tiver separado por ponto ou vírgula, aquele inteiro é um número, tá? Então, tipo, 99,99, isso aqui é um número só, beleza? Se ele tiver separado por espaços também, ele também é um número só. Por ponto também é só um número só. Por isso que esse número aqui, ó, 9999, 1 milhão, 10 milhões, sei lá, e 10 milhões e 1, ele é 1, 2, 3, porque é da comunidade, tá? Quando tá juntinho não é. Quando tem isso daqui, ó, o caso de borda principal parece que é esse daqui, ó. Quando você tem 1, 2, 3,4x, o número é só 123, tá? Então, embora esse 4x aqui, ele não é número, tá? Então, se fosse 4 espaço x, aí seria 1, 2, 3, 4, beleza? Mas essa questão não agrega muito, além de saber codar não, tá? Eu não codei ela, e eu também não pretendo codar ela aqui em live, tá? Se o Samuel quiser mostrar o código dele, à vontade, tá? Mas eu não pretendo fazer upsolving dessa questão, até porque o tempo tá pequeno, graças a Deus, salve pelo tempo. Mas essa questão aqui era a questão que eu virava para Lucas e falava, coda, Lucas. Ou pro Gabriel, né? Mas essa questão aqui não tem muito conhecimento agregado, além de implementar questão chata, não. Normalmente é para os times perder tempo mesmo e saber se alguém sabe codar. A minha dica para essa questão faz em Python, tá? Faz em Python. Se eu fosse codar ela, a primeira coisa que eu fazia era tirava palavras, tá? Então, eu quebrava a string por espaços, né? E se tivesse qualquer caractere que não fosse letra, eu removia ela, tá? Era a primeira coisa que eu iria fazer. Porque esse cara aqui não vai influenciar na resposta, tá? Esse cara não vai, esse cara não vai. Então, eu removia isso tudo da string, eu criava um string novo só com os caras que não fosse, e aí eu tentava tratar os números, né? Juntar os caras que são espaços, né? Em seguida, separados por espaços, e coisas do tipo, tá? Eu provavelmente faria isso. Mas, enfim, seria só isso mesmo. É a primeira dica. Acho que talvez remover essas palavras, e aí ficava provavelmente só os números, e esses números chatos aqui, e aí eu ia juntando, né? Dava até para fazer isso, se quisesse, né? Mas eu faria em Python, essa era a minha dica. Eu posso tentar implementar ela, um códigozinho bonitinho, quando eu puder submeter, mas sem poder submeter não vai dar, não. A questão da maratona é com grafos? Que questão da maratona? Essa aqui? Não, né? H. Essa era difícil, hein? Time limit 12. Eu nem olho para esse tipo de questão, hein? Cara, eu li essa questão, tá? Eu fiquei uns 40 minutos pensando nessa questão e eu não pensei em muita coisa, não. Eu imagino, árvores, tá? Eu acho que é árvore. Com certeza é uma árvore, tá? Só que eu acho que é uma DP em árvore bem desgramada aí. Do tipo de não sei explicar. Eu não resolvi ela. Eu acho que não teve muita gente que resolveu ela. Pelo menos no Mir ou no Coisa ninguém resolveu. E no oficial eu não tenho um ranking oficial aqui para saber, mas eu acho que ela não foi muito resolvida, não. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é grafos. Só que é um grafos bem difícil, tá? Como todo e qualquer assunto que a gente vai ver a partir de agora, a gente está vendo só as versões fáceis, tá? Tem umas versões bem difíceis. Mas é grafos, eu acho que é uma programação dinâmica em árvores ou algo do tipo, ou alguma estrutura de dados bem bizarra. Eu não consegui chegar na resposta, não, tá? Se fosse para testar com K fixo, eu acho que eu até saberia. Eu acho que eu até saberia. Mas com testar todos os possíveis casos, eu não sei. Eu acho que até com K fixo eu ainda não sei se eu saberia, não. Saberia fazer em O de N ao quadrado, provavelmente. A letra I faz com o quê? A letra I tá errada, tá? A letra I foi anulada, eu acho que falaram na live. Acho que alguém falou na live. Ela tava errada e que fizeram um checker errado, na verdade, né? Porque ele fala que é o menor lexicograficamente,
mas aparentemente era o contrário, né? Parada assim. Eu não vi ela desde que falaram que ela tinha sido anulada, eu não li, porque os casos de teste, o testador estava errado, tá? Parece que anularam ela. A K, Samuel, você quer falar da K? Só por cima, antes da gente encerrar? Tá. Se eu não me engano, a K é. Eu vou botar ela aqui. Deixa eu só olhar aqui. Beleza, achei. Tá. Tá, a K ela é interessante. Eu acho que nós vamos ver isso aí depois. Pode ser bem rapidinho por cima, tá? Basicamente é o seguinte, a gente quer. Falei. Não, eu ia dizer só que a aula tá acabando. Enquanto isso, eu vou mandando a presença aqui para vocês responderem. Tá, beleza. Tá estimando ainda. Mas, para as demais questões, pessoal, que não deu para falar aqui, a maioria são bem mais difíceis, tá? Não era esperado que ninguém do grupo respondesse. Caso você acha que tem conhecimento suficiente para resolver, a gente pode discutir depois, tá? Mas não era esperado que você respondesse, não. A dica o CFG fez live, então ele explicou mais ou menos como é que resolvia, e a gente pode discutir assim pelo grupo, que as outras são bem mais difíceis. Em resumo, é isso. Pode isso, Mal. Tá, só uma explicação rápida, porque já tá passando do horário mesmo. Mas, tipo assim, tenta imaginar como é que vocês resolveriam se vocês fossem fazer, tipo, n elevado ao quadrado. Ou n elevado ao quadrado, não, n é quarta. Tipo, você podia fazer um for para um for dentro de um for, dentro de um for, dentro de um for, e ir testando para ver se funcionava o número, certo? Você pode fazer isso. Só que o que acontece? É muito lento. Mas tem uma forma de otimizar que eu não sei se a gente vai ver no curso agora, mas é bem comum. Dividir e conquistar, eu acho que né, Carlos? Basicamente, a gente não precisa fazer, tipo, tudo, a gente faz metade. Então, a gente faz o código quadrático. Então, para cada dupla de IJ, a gente computa metade do número. E, tipo, como a gente computou todas as duplas de IJ, agora, se a gente quiser saber se existe alguma dupla de IJ que, somada com outra dupla, dá o número que a gente quer, a gente só olha, sei lá, no map que a gente guardou e vê no map se esse número existe. Se esse número existir, então quer dizer que existiu alguma dupla de J que a gente conseguia juntar. Aí, no caso, a gente guarda um map tipo valor e qual é a dupla. E aí, com isso, a gente consegue tipo, encontrar para cada dupla. Fica bem ruimzinho o código ainda. Tipo, fica bem lentozinho. Mas dá para passar. Tipo, você tem que otimizar direito o código. Tipo, realmente fazer umas otimizações bem boas. Mas com essa ideia passa. Assim, foi assim que meu time passou, pelo menos. Eu não sei se ficou muito claro. Se o Dadinho tiver, tipo, conseguir explicar melhor, eu acho que seria bom, mas eu não sei se ficou muito claro isso. Dadinho, você tá mutado. Legal. Mas, boa, acho que você explicou bem, tá? A gente pode, sei lá, fazer a opção dela na próxima aula, já que o tempo acabou direitinho, se alguém tiver dúvida. Bem rapidinho no início da próxima aula. Mas espero, só se tiver já podendo enviar, tá? Mas a ideia é mesmo, você bruta os caras 2-2, e tem uma questão que eu acho que é parecida, tá? E aí melhora a complexidade, tá? Então, questão que esse tipo de questão cai em entrevista, tá? Cai em entrevista, né? Mas eu posso mandar uma outra questão que eu acho que é parecida à ideia, mas é alguma coisa. Esse estilo de solução de você brutar 2-2, colocar isso no map, etc. Esse tipo de questão ele é carteado, ele é meio conhecido no ramo de programação competitiva, tá? Tem outras questões que usam essa mesma ideia, de você brutar os pares e fazer a busca depois dos pares lá no map, né? Digamos assim. Mas a gente pode discutir melhor. Se alguém já tiver pensado nessa questão, a gente pode discutir lá no grupo, tá? Puxa lá uma mensagenzinha no grupo se alguém tiver curiosidade e a gente comenta mais sobre isso lá no grupo, beleza? Enfim, eu queria ter enviado as questões para a gente saber se passou ou não, mas o Uri não liberou ainda. Então, se alguém ficar sabendo que o Uri liberou, avisa que a gente envia os códigos que a gente fez na aula de hoje e vê se eles passam ou não. Pode ser que tenha algum que tenha um TLzinho, um WAzinho, alguma bobagem, mas a ideia das questões eram aquelas, tá? Espero que seja o suficiente para vocês conseguirem passar. Beleza?
Alguma dúvida até aqui? Ou estamos ok? Sobre sábado, todo mundo da UFP vai poder ir, vai estar de boas. Eu abri uma thread lá no nosso canal para eu saber quantas pessoas vão sábado, porque a gente precisa saber de quantos computadores a gente vai precisar. Então, se você não respondeu... Opa, eu vou parar de gravar aqui, tá?